CPI do crime organizado convoca Ibanez Rocha e Cláudio Castro. Os dois haviam sido convidados, mas não compareceram. Fernanda. Exatamente, Amadeu. Com o fim da CPMI do INSS, quem ficou aí com as investigações relacionadas ao Banco Master foram a CPI do crime organizado e também a Comissão de Assuntos Econômicos. E aí hoje a CPI do crime organizado se reuniu e aprovou esse requerimento de convocação dos ex-governadores Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Eles já haviam sido convocados para comparecer à CPI, prestar esclarecimentos, mas não compareceram. Como era um convite, eles não eram obrigados. O Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento de que governadores não podem ser convocados para comissões parlamentares de inquérito. A prerrogativa que a CPI usou foi de que, como tanto Ibanez como Castro renunciaram aos seus mandatos, agora sim eles podem ser convocados. De acordo com o relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, eles pretendem fazer com que Ibanez Rocha traga esclarecimentos sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB, e em relação a Cláudio Castro, eles querem esclarecimentos sobre a organização criminosa, o crime organizado atuando referente a crimes financeiros. A expectativa agora é saber se realmente eles vão comparecer ou se eles vão solicitar habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Por aqui, pelos corredores, já se fala nessa possibilidade, além dessa convocação dos dois ex-governadores, a CPI do crime organizado também aprovou a quebra de sigilos financeiro, telemático e telefônico do pastor Fabiano Zetel, operador financeiro de Daniel Vorcaro. Lembrando que Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, Distrito Federal, são candidatos à reeleição. Mesmo Cláudio Castro estando inelegível, porque perdeu o mandato, ficou inelegível, ele vai para a justiça com essa candidatura deles, ficando subjúdice. Ao Senado, no caso. Desculpa, ao Senado pelo Rio de Janeiro, ele vai lá até o fim. E o Ibanez Rocha não está ainda inelegível não, Denis. Não, Amadeu, e com relação a essa CPI do crime organizado, eu acredito até que por parte do Ibanez seja até mais fácil a necessidade de se pedir esse habeas corpus, porque qualquer declaração que ele der nesse exato momento, com o avanço dessas investigações relacionadas ao Banco Master, ele pode acabar se complicando ali alguns nomes do BRB. Então, acredito que ele vai pedir esse habeas corpus para não comparecer à CPI do crime organizado. Já o Cláudio Castro, até pelo cenário, pelo aquilo que aconteceu principalmente no ano passado no Rio de Janeiro, com aquela operação que mirou o Comando Vermelho, eu acredito até que seja importante ele dar essas suas declarações aí na CPI, para poder ter avanço nessas investigações, principalmente o âmbito financeiro, que a gente sabe que essas organizações criminosas já avançaram em muitos cenários no país, Amadeu. E lembrando sempre o seguinte, há uma incompreensão da população quando o Supremo dá uma liminar para que o investigado não compareça ou para que fique calado. Isso aí é uma legislação universal dos direitos humanos, nos países democráticos, claro. Você não é obrigado a fornecer provas contra si, sem qualquer democracia do planeta. Mas, com essa gritaria das redes sociais, tudo acaba sendo fla-flu. Vamos, Ari, fecha. Amadeu, essas convocações são necessárias e, sobretudo, em relação ao ex-governador do Rio de Janeiro. Olha, não há nada tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais. Hoje o Brasil vive uma situação inédita em sua história, muito graças a esse senhor chamado Cláudio Castro. Um governador cujo ex-assessor já disse que existe um gabinete do tráfico. Um gabinete instalado no Palácio das Laranjeiras. Isso, dentro do Palácio do Executivo. Ele renunciou, o vice foi indicado para o Tribunal de Contas, o presidente da Assembleia Legislativa está preso novamente, o interino não pode assumir, o Rio de Janeiro está sendo governado pelo presidente do Tribunal de Justiça, que não está apto a governar o Estado, ele mesmo disse isso, não são palavras minhas, e o STF marcou para depois da Semana Santa como eleger o próximo governador. Dia 8, né? Dia 8 de abril. A Fernanda vai confirmar para a gente. É 8, Fernanda?
Exatamente, dia 8 de abril o STF se reúne para definir se a eleição do governador tampão vai ser de forma indireta pela Alerj ou se vai ser em votação direta pela população. Aí os eleitores teriam que ir 2 vezes esse ano, né, para as urnas. Agora, para eleger o governador tampão, em outubro, nas eleições de 2026. Tendência, viu, Ari, que seja eleição direta. E aí, olha o que vai acontecer. Os cariocas vão às urnas em junho, porque essa é a previsão, final de junho. E aí, no começo de outubro, vão de novo. E aí vem uma insegurança total, porque o Eduardo Paes, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, ele já vai ser candidato nessa primeira, para depois ser reeleito em outubro, 3 meses depois, e muito graças a esse cidadão chamado Cláudio Castro, que tem muito a explicar, não apenas aos cariocas, mas ao Brasil. Não só a ele, não é, Ari? Ele, o anterior, que era o Pezão. O Witzel. Witzel. O anterior do Witzel, que era o Pezão. O anterior do Pezão, que era a Rosinha Garotinho. O anterior da Rosinha, que era o Antony Garotinho. Quer dizer, todo mundo tem passagem pela polícia e muitos pela prisão. Olha, Sérgio Cabral. Inacreditável, Sérgio Cabral, nos esquecemos dele também. É mesmo uma coisa incrível que o eleitor do Rio de Janeiro, para usar uma expressão até chula, tem o dedo podre para governador, hein? Meu Deus. Fato. Mas se o Cláudio Castro for para o Senado, vai ser eleito. Meu Deus. Vamos, atenção, o Rio de Janeiro é um lugar lindo, maravilhoso, espetacular e de gente muito bacana. Vamos escolher, fazer um escrutínio melhor, né, daqueles que querem chegar ao governo aí. Fernanda Duarte, muito obrigado, até amanhã. Muito obrigada, Amadeu. Um grande abraço a vocês e até amanhã. Vamos lá, o Grupo